Vamos voltar lá para o Rio Grande do Sul, dessa vez para a cidade de Gravataí, onde está a repórter Beatriz Manfredini, ela que já manifestou mais cedo aqui para nós a dificuldade de deslocamento, porque quem está na região metropolitana ali de Porto Alegre está enfrentando dificuldades para se deslocar. Tem sol, pelo menos, mas ela está com uma blusa. Então, imagino que a temperatura esteja baixa, apesar desse sol. Qual é a situação por aí, Beatriz Manfredini? Boa tarde. Oi, Aros, boa tarde para você também, para todo mundo que nos acompanha. Essa descrição é uma boa descrição. No sol, até a gente fica com um pouco de calor, como um casaco assim como o meu, mas na sombra tem um ventinho gelado. Claro, não está fazendo frio, mais ou menos a temperatura está por volta dos 20 graus neste momento aqui em Gravataí, que fica a cerca de 25 quilômetros de Porto Alegre, a capital gaúcha. Então, esses cerca de 20 graus, apesar de não ser ainda muito frio, é muito menos do que a gente estava registrando até ontem. Aqui, temperaturas por volta dos 30 graus. Bom, o fato é que a previsão é de que as temperaturas continuem mais ou menos aí nessa casa de 20, 21 graus, com mínimas até menores na casa dos 13, mas de chuva, né, para sexta a domingo. Há uma preocupação muito grande por aqui, por parte dos moradores, porque deve chover na região norte do estado e essa chuva pode afetar a região metropolitana. Mas queria falar um pouquinho para vocês da dificuldade, então, de locomoção. Como eu disse, a gente está em Gravataí e a situação da única via, a única rodovia que liga aqui Gravataí, a região metropolitana, a Porto Alegre, a capital, é esta aqui que a gente observa neste momento. Para quem nos ouve, eu descrevo, é um trânsito completamente parado, os carros não se movimentam e há um fluxo muito grande não só de veículos de passeio, mas também de caminhões. São inúmeros caminhões e a gente perde de vista o trânsito aqui. Eu estou falando da RS 118, que no momento é a única via de acesso à capital gaúcha. Eu tenho um relato pessoal, inclusive, para fazer. Nós tentamos já acessar a capital gaúcha hoje mais de uma vez, primeiro pela manhã. O trânsito estava dessa forma. A gente tinha que fazer entradas no Jornal da Manhã, desistimos de ir para Porto Alegre, pegamos a estrada rumo às cidades que também foram atingidas, como São Leopoldo e Novo Hamburgo, para relatar a situação por lá. E aí, por volta do meio-dia, a gente voltou a tentar fazer esse trajeto. Um trajeto, então, de 25 quilômetros, que não era para demorar muito, né? E o que acontece é que a gente ficou mais ou menos 2 horas e meia, 3 horas, nos mesmos 3 quilômetros. A gente não conseguiu avançar de maneira nenhuma para a capital gaúcha. E essa é a situação, então, de todo mundo que tenta chegar a Porto Alegre neste momento. Ô Bia, só para deixar isso bem claro para quem está nos acompanhando, essa imagem que a gente está vendo, esses caminhões aí, potencialmente, carregam insumos que precisam chegar até a capital e a essas outras cidades para atender a essa condição dramática que nós estamos descrevendo aqui. Então, essa fila que o Dan Lúcio mostra aí e que se perde no horizonte, ela tem não só as pessoas que estão se deslocando por qualquer outra razão, mas caminhões que estão fazendo a logística para entregar esses insumos para abastecer essas cidades. Qual é a perspectiva de liberação das outras vias de acesso? Porque a gente já entendeu que esse congestionamento aí, ele não deve ceder, porque se só tem um caminho e todo mundo quer chegar até lá, vai ficar complicado para esse deslocamento acontecer. O que dizem as autoridades, se é que tem alguma sinalização nesse sentido, para a liberação das outras rodovias? Olha, eu não consegui sinalização até agora das autoridades aqui da região de desobstrução de outra via. Pelo menos por enquanto não há essa previsão, não há essa expectativa. Eu questionei em alguns casos, não tive resposta, em outros que recebi a resposta de que não há previsão no momento. É importante a gente dizer que sim, tem então essa dificuldade da chegada inclusive de mantimentos, mas que tem prioridade para os veículos de ajuda humanitária que passam
passam por aqui. Então, dependendo do caminhão, é um caminhão com donativos, ou um carro, por exemplo, que carrega botes e canoas para fazer resgate, dependendo do insumo, dependendo do carro, esses carros de ajuda humanitária, eles passam com mais facilidade, porque a polícia vem passando na frente, faz com que se abra um corredor e esses carros tenham prioridade. Claro que mesmo assim o acesso é difícil, porque você tem que ir abrindo o caminho no meio desse congestionamento todo, o que parece quase impossível, mas isso vem acontecendo. O fato é, então, que por enquanto não há essa expectativa, esse segue sendo o único caminho e isso ajuda, né, contribui para a falta de alguns produtos, por exemplo, em Porto Alegre. A gente registrou recentemente, hoje inclusive confirmamos com os supermercados da região, falta de pão, falta de água potável, falta de presunto, tem alguns insumos então que já não se encontra na capital gaúcha, Aros. Ô Bia, e aí só para a gente concluir, a gente tem um grande número de cidades aí afetadas, etc. Em Gravataí especificamente, que é esse ponto em que vocês estão, não tem um cenário de destruição como a gente viu nas outras cidades, como você mostrou ontem para nós aqui em Porto Alegre. Essas cidades, como Gravataí, se tornaram uma espécie de hub para o acesso a suprimentos e a outras, enfim, até o pouso dessas pessoas, hospedagem e etc. Então a gente tem uma superlotação também dessas outras cidades. É esse o cenário ou não? Esse é o cenário. Inclusive, Gravataí foi o único local em que nós conseguimos hospedagem, né? Um local, assim, que tem água. O nosso hotel, por exemplo, tem energia elétrica em uma fase apenas, mas tem. Os restaurantes têm energia, tem água. Então, Gravataí tem uma situação melhor. Apesar disso, cidades próximas não têm. A gente esteve hoje em São Leopoldo, 40 quilômetros de Porto Alegre. Então, São Leopoldo fica... logo, a gente está no meio do caminho aqui em Gravataí, né? Porto Alegre para um lado, São Leopoldo para o outro. E lá a cidade está completamente debaixo d'água. Então, 80% da população precisou deixar as casas, estão sem luz, estão sem água, está tudo destruído. Então, Gravataí acabou ficando um polo aqui que foi pouco afetado. Tem um bloqueio ou outro, mas no geral a cidade tem uma situação bem melhor e funciona com alguma normalidade que a gente não vê em praticamente nenhum outro local, em outro cenário, pelo menos do que a gente tem conseguido circular por aqui, Aros. Tá certo. A Beatriz Manfredini vai continuar apurando e trazendo para nós mais informações lá, direto de Gravataí. A fila é imensa. O Dan Lúcio está mostrando para a gente aí os caminhões, os carros, e os carros se perdem no horizonte, inclusive com os acessos, né? Você vê que a tentativa de acesso à rodovia para quem está saindo de dentro da zona urbana é bem difícil, bem complicada, no sentido lá de Porto Alegre. No outro sentido, nem tanto. A gente está checando, a nossa produção está tentando contato também, para além desses contatos que a Bia tentou fazer lá do Sul, nós estamos tentando contato com o Ministério dos Transportes, com as autoridades do governo do Rio Grande do Sul, para entender qual é o plano para essas rodovias. Porque eu insisto, não se trata só dessa tentativa de chegar a Porto Alegre. Trata-se de fazer com que a conexão entre todas as cidades, que, como a gente disse, majoritariamente se dá aqui no Brasil pela malha rodoviária, ela possa ser restabelecida. Porque a gente falava sobre dificuldade de logística ontem, citando o arroz, por exemplo. Aqui, a gente tem dentro desses caminhões, sabe-se lá quantos tipos diferentes de insumos que precisam chegar a algum lugar. Tem caminhão pipa aqui, caminhão tanque. Pode ter combustível que precisa chegar, por exemplo, para abastecer um barco que está fazendo um resgate. Ou, sei lá, para um gerador ou qualquer coisa do gênero. Então, essa é uma situação que se revela importantíssima. É um dos gargalos que nós citávamos aqui também ao longo dos últimos dias, que se apresentariam sabidamente como resultado dessas enchentes e cujas respostas para essas situações a gente ainda precisa saber como tudo vai acontecer. A gente vai continuar monitorando, a Beatriz Manfredini volta já já.